Vamos então continuar o nosso estudo. Nós estamos aqui no 8º capítulo, Expiações Terrestres. Vamos ver agora um sábio ambicioso. A senhora B, de Bordeaux, não sentiu as pungentes angústias da miséria, mas foi toda a sua vida a Marte de dores físicas, pelas inumeráveis enfermidades pelas quais foi atingida durante 70 anos, desde a idade de 5 meses, e que quase cada ano a colocava à porta do túmulo. 3 vezes foi envenenada pelas experiências que a ciência incerta fez nela. E o seu temperamento, arruinado pelos remédios, tanto quanto pelas doenças, deixou-a, até o fim de seus dias, vítima de intoleráveis sofrimentos que nada podia acalmá-la. Sua filha, espírita cristã e médium, pedia a Deus em suas preces para abrandar as suas cruéis provas, mas seu guia espiritual disse-lhe para que pedisse simplesmente para ela a força de suportar com paciência e com resignação e ditou-lhe as instruções seguintes. Então nós vamos ver aqui as instruções do guia espiritual da filha da senhora B, que é uma médium. E o que ele coloca para ela é uma instrução que nós temos que ter. A gente tem que pedir a Deus que dê forças para que a pessoa possa passar pelas suas provas, pelas suas vicissitudes, lhe dê resiliência, lhe dê entendimento para aprender com as provas, né? Quando a gente pede para que cesse a prova, nós estamos nos colocando contra a lei de Deus. Então nós não estamos orando para Deus. É isso que nós precisamos entender. Quando nós oramos verdadeiramente, nós vamos respeitar a vontade de Deus, porque a gente coloca na oração que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então nós temos que respeitar essa vontade, mas nós podemos sim doar as nossas energias para que aquela pessoa se sinta amparada, se sinta fortalecida, que ela se sinta amada, acalentada, e que as nossas energias possam ajudá-la a suportar e a entender por aquilo que estava passando. Então nós vamos ver aqui os ensinamentos, as colocações do guia espiritual da filha, né, da senhora que sofria. Abre aspas. Tudo tem a sua razão de ser na existência humana. Não há um sofrimento que causastes que não encontre um eco nos sofrimentos que suportais. Então, o que ele está colocando sobre a justiça de Deus e, principalmente, nós não podemos esquecer a misericórdia de Deus. Então, nada daquilo que se passa é castigo. É sempre a lei de ação e reação, de causa e efeito, que está em vigor, porque é uma lei universal de Deus. Nós estamos só recebendo aquilo que nós enviamos. Nós estamos sentindo aquilo que nós fizemos outrem sentir. Não há um de vossos excessos que não encontre um contrapeso nas vossas privações. Não há uma lágrima que caia de vossos olhos sem ter uma falta para lavar, um crime algumas vezes. Então não há uma lágrima que caia de vossos olhos sem ter uma falta para lavar, um crime algumas vezes. Então a lágrima está lavando o crime que foi cometido não uma vez, mas algumas vezes. Dores que causamos não uma vez, mas algumas vezes. Então a lágrima que verte dos nossos olhos está pura e simplesmente ajudando a lavar o erro do passado, ajudando a limpar o erro do passado. Suportai, pois, com paciência e resignação as vossas dores físicas e morais, por cruéis que vos pareçam, e pensai no lavrador, cuja fadiga cansa os seus membros, mas que continua a sua obra sem deter-se, porque tem sempre diante dele as espigas douradas que serão os frutos da sua perseverança. Tal é a sorte do infeliz
que sofre sobre a vossa terra. A aspiração da felicidade, que deve ser o fruto de sua paciência, torna-o forte contra as dores passageiras da humanidade. Então, a busca da felicidade, a busca da cura, a busca de se libertar da dor e do sofrimento, é o que ele está colocando aqui. A aspiração da felicidade, que deve ser o fruto da sua paciência, e essa busca tem que ser com resignação, com resiliência, com paciência, entendendo que são situações que precisamos e devemos passar, torna-o forte contra as dores passageiras da humanidade. Porque tudo que acontece aqui nesse planeta é transitório, é passageiro. E as dores, as vicissitudes, quando a gente passa entendendo, aprendendo, crescendo, passa com resiliência, vai nos tornando cada vez mais fortes e cada vez melhores para que a gente possa cumprir aqui na Terra aquilo que se propôs a fazer. Assim ocorre com a tua mãe. O Espírito Benfeitor está explicando ali para ela. Assim ocorre com a tua mãe. Cada dor que ela aceita como uma expiação é uma mancha apagada do seu passado. E quanto mais cedo todas as manchas estiverem apagadas, mais cedo ela será feliz. Então ela está limpando o perispírito através das dores que ela passa, ela está apagando as manchas que existem nela. Só a falta de resignação torna o sofrimento estéril. A falta de resignação, de entendimento, de resiliência vai fazer com que aquele sofrimento não signifique nada. Seja estéril, ela vai ter que passar por aquilo de novo para poder entender a necessidade, para poder entender o aprendizado, para poder aprender e para poder olhar a vida de uma outra forma. Por isso que ele diz aqui, vou repetir, só a falta de resignação torna o sofrimento estéril, né? Sem causar, sem ter frutos, né? Sem cumprir aquilo que o sofrimento precisava cumprir, que era o aprendizado. Porque então as provas estão a recomeçar. A falta de resignação, a falta de entendimento vai fazer com que as provas recomecem. O que é, pois, mais útil para ela é ter coragem e submissão. É o que é necessário pedir a Deus e aos bons espíritos conceder-lhe. Então, colocando para ela, é isso que você tem que pedir a Deus, para que ela tenha coragem, para que ela tenha submissão, resiliência, paciência, entendimento, para passar pelos sofrimentos, pelas dores que está passando. Tua mãe foi outrora um bom médico, frequentando uma classe onde nada custa para se assegurar o bem-estar e onde foi cumulado de dons e de honras, ou seja, um bom médico é rico, com muitas posses, com muitas condições de estudar, de aprimorar o conhecimento médico. Ambicioso de glórias e riquezas, querendo atingir o apogeu da ciência, não tendo em vista aliviar os seus irmãos, porque não era filantropo, ou seja, não era bondoso, não era benevolente, não era caridoso, mas em vista de aumentar a sua reputação, sua fama, a vaidade. E por consequência, sua clientela, nada lhe custou para conduzir a bom fim os seus estudos. A mãe era martirizada em seu leito de sofrimento, porque ele previa um estudo nas convulsões que provocava. Então ele provocava convulsões na mãe, fazia com que a mãe sofresse para poder estudar e ampliar os seus estudos. A criança era submetida às experiências que deveriam dar-lhe a chave de certos fenômenos. Fazia experiências com crianças, óbvio, com crianças mais simples, mais pobres, sem que ninguém soubesse que aquilo era uma experiência. Esse é o problema. Então a criança era submetida às experiências que deviam dar-lhe a chave de certos fenômenos. O velho via apressar o seu fim. O homem vigoroso sentia-se enfraquecido pelas experiências que deveriam constatar a ação de tal ou de tal bebida.
Então ele aplicava remédios, ele testava coisas em pessoas vigorosas para ver o que aquilo ia causar. E pessoas ficaram enfraquecidas, pessoas mais velhas morriam com as experiências que ele fazia em nome da ciência para ele, sem que ninguém soubesse, é óbvio, o que ele estava fazendo. E todas essas experiências eram tentadas sobre um infeliz sem desconfiança, sem que a pessoa soubesse. Não era uma experiência que convocava voluntários para passar por elas, não. Ele fazia essas experiências sem que as pessoas soubessem que estavam sendo usadas como cobaia. A satisfação da cupidez e do orgulho, né, da vaidade, do dinheiro, da cobiça e do orgulho, da sede de ouro e de renome, tais foram os móveis, né, os motivos de sua conduta, que esse médico foi, a mãe dela foi esse médico numa existência passada. Foram necessários séculos e provas terríveis para domar esse espírito orgulhoso e ambicioso. Depois, o arrependimento começou a sua obra de regeneração e a reparação se acaba, porque as provas desta última existência são brandas perto daquelas que suportou. Então ela já suportou provas muito mais difíceis. Nós vimos aqui no Céu e Inferno, nós vimos no capítulo 7 da primeira parte, o Código Penal da Vida Futura, no artigo 16, se eu não me engano, que nós temos que ter, né, o arrependimento, né, do arrependimento nós vamos à expiação, né, da expiação nós vamos, com a expiação bem cumprida, nós vamos ao ressarcimento, e depois do ressarcimento nós estamos livres da situação. Então ele está colocando aqui que ela está terminando o processo expiatório dela em relação ao que ela já fez, e que ela já passou por situações mais sofridas, com maiores dores, né? Porque ela causou esses sofrimentos e essas dores nas pessoas, e que agora ela está terminando esse processo, né? Essa provação ou essa expiação. Por isso que ele diz aqui, depois do arrependimento começou a sua obra de regeneração e a reparação se acaba, porque as provas desta última existência, que era ali como mãe dela, são brandas perto daquelas que suportou, são brandas perto daquelas que ela já passou. Coragem, pois, se a pena foi longa e cruel, a recompensa concedida à paciência, a resignação e a humildade será grande. Coragem, todos vós que sofreis, pensai no pouco de tempo que dura a vossa existência material. É um estalar de dedos perto da eternidade. Pensai nas alegrias da eternidade. Chamai a vós a esperança, essa amiga devotada de todo o coração sofredor. Chamai a vós a fé, irmã da esperança. A fé que vos mostra o céu, onde a esperança vos faz penetrar antes do tempo. Chamai também a vós esses amigos que o Senhor vos dá, que vos cercam, vos sustentam e vos amam, e cuja solicitude constante vos conduz àquele, né, para aquele a quem ofendestes, transgredindo as suas leis. Né? Esse sofrimento, essas situações sendo vividas com resignação, com entendimento, com aprendizado, vai atrair para perto dela espíritos superiores, espíritos que vão ajudá-la a ter força, vão dar suporte para que ela possa passar pelo que precisa passar, e isso vai fazer com que ela volte pelas próprias pernas para perto de Deus. É isso que ele coloca aqui, né? Vos conduz àquele a quem ofendesse. Quem que ela ofendeu? A Deus, quando foi contra, né? Quando desobedeceu às leis, né? A quem ofendesse, transgredindo as suas leis. Quando transgrediu as leis de Deus, ofendeu a Deus, e agora por essa término, né, com essa expiação, com o término do sofrimento, ela vai poder recomeçar a vida dela, limpando todas essas máculas que ela adquiriu como médico em uma outra existência.
E aqui fecha aspas, né? Terminam aqui os ensinamentos do espírito guia ali da médium, filha da senhora B. Depois de sua morte, a senhora B deu à sua filha, quanto à Sociedade Espírita de Paris, comunicações onde se refletem as mais eminentes qualidades, onde ela confirma o que fora dito de seus antecedentes. Então ela depois volta como espírito ali na Sociedade de Paris e confirma tudo aquilo que o espírito guia da filha colocou. Agora nós vamos para Charles de Saint-G. Não coloca aqui, não termina de colocar o sobrenome, né? Idiota. Vamos entender que idiota e cretino são palavras usadas pelo Kardec, eu já comentei isso aqui, porque eram as colocações feitas pela psiquiatria. Depois que essas palavras começaram a ser usadas como ofensas, né? como adjetivo para desqualificar as pessoas. Mas na época do Kardec, a palavra idiota, idiotia, era como a psiquiatria tratava as pessoas que tinham problemas mentais. E a cretinice ou os cretinos também são as pessoas com problemas mentais. Então, Charles de Saint-G, aí que ele coloca Sociedade Espírita de Paris, 1860. Charles de Saint-G, né, reticências, era um jovem idiota, com a idade de 13 anos vivente, ou seja, a idade do corpo, né, a idade vivente dele era de 13 anos, e cujas faculdades intelectuais era de uma tal nulidade que não conhecia os seus pais e podia tomar seu alimento com dificuldade. Havia nele parada completa de desenvolvimento de todo o sistema orgânico. E aí nós vamos ver aqui uma pergunta a São Luís. Quereis dizer-nos se podemos evocar o espírito dessa criança? A resposta de São Luís: podeis evocá-lo como se evocasseis o espírito de um morto. É interessante essa colocação que São Luís faz, porque o que ele está mostrando aqui? Da mesma forma que o desencarnado vem para uma sessão espírita, né, para uma sessão mediúnica, para se manifestar e se comunicar, esse espírito, né, com uma deficiência mental muito grave, como uma idiotia, que é como se tratava na época do Kardec, ele poderia ser evocado também, e é o que o São Luís está colocando, e vocês o tratem como vocês tratam o espírito de um desencarnado. Por quê? Porque ele não tem como se manifestar através do corpo físico. É um espírito que está preso num corpo completamente deformado, uma mente que não lhe permite nenhum tipo de entendimento e de comunicação. Então o espírito apartado do corpo tem o seu conhecimento, tem a sua inteligência normal. Por isso que os espíritos e os psicólogos espíritas colocam para os pais, quando tem filhos com problemas de retardamento, problemas de dificuldade de entendimento, quanto mais grave for esse problema, mais os pais devem conversar com esse filho quando ele está dormindo, porque o espírito está fora do corpo e o espírito tem condições de ouvir e de entender o que os pais estão falando, ou a avó, a pessoa que está ali querendo ajudar aquele espírito que está encarnado numa dificuldade, numa prova tão difícil, porque as provas com problemas mentais são expiações, né? Provas difíceis, provas às vezes muito doloridas, elas podem ser provas, mas com retardamento, com a pessoa não tendo condições de se manifestar através do corpo, é uma expiação muito difícil. Normalmente uma expiação como é que se fala? Até contra a vontade daquele espírito, né? É uma reencarnação compulsória naquela situação tão difícil ali. Mas vamos continuar. A segunda pergunta para São Luís. Vossas respostas nos fariam supor que a evocação poderia ser feita a qualquer momento,
São Luís responde: sim, a sua alma prende-se ao corpo por laços materiais, mas não por laços espirituais. Pode ser sempre desligado. Olha, é tão tênue, é tão pouca a ligação daquele espírito com aquele corpo tão, digamos assim, atrofiado, que eles podem evocar, não precisa esperar aquele encarnado dormir. Pode evocar a qualquer hora que ele se desliga do corpo, porque a ligação com aquele corpo é muito tênue, e vai poder atender o chamado ali na Sociedade de Paris, mesmo a criança não estando dormindo. Interessante as colocações que o São Luís faz aqui para eles. Vamos lembrar que São Luís é o governador espiritual da França e é também o mentor espiritual da sociedade parisiense, né? Ali da Sociedade Espírita que o Kardec preside. E aqui no item 3 nós vamos ver a evocação do Charles, né? Então, evocação de Charles de Saint-Cyr. Sou pobre espírito preso à terra como uma ave por uma pata. Olha como o espírito se manifesta ali. Que ele é um pobre espírito preso à terra como uma ave por uma pata. Quer dizer, ele está ali só com a patinha. Ele está preso, mas de uma forma muito tênue, né? Ele está preso ali à terra. Pergunta: em vosso estado atual como espírito, tendes a consciência de vossa nulidade neste mundo? Resposta: certamente, sinto bem o meu cativeiro. Ele sente o cativeiro que é o corpo para ele, e é essa a sua expiação. Está naquele corpo que não lhe permite movimento, pensamento, entendimento, nada, se alimentar, nada, não lhe permite nada. Pergunta: quando o vosso corpo dorme e que o vosso espírito se desliga, tende as ideias tão lúcidas como se estivessem no estado normal? Resposta: quando o meu infeliz corpo repousa, estou um pouco mais livre para me elevar ao céu que aspiro. Então ele está mais livre quando o corpo do menino repousa, para que ele possa voltar ao plano espiritual. É isso que ele fala, né? Estou um pouco mais livre para me levar ao céu que aspiro. Então, o que ele chama de céu, nós sabemos que é o plano espiritual, aonde ele vai, onde ele tem como ser ajudado, onde ele tem como conversar, onde ele tem ali, né, o seu mentor e a sua família espiritual que o assiste. Outra pergunta: experimentais como espírito um sentimento penoso pelo vosso estado corporal? Resposta: sim, uma vez que é uma punição. Aí ele coloca: a gente sabe que Deus não castiga, que são situações necessárias para aprendizado pelas realizações que foram feitas no passado, mas ele vê como punição, né, como castigo. Outra pergunta: lembrai-vos de vossa existência precedente? Lembra da sua encarnação anterior? Ele responde: opa! Ele responde: sim! Ela foi a causa de meu exílio na presente. Então, a existência anterior é a causa desse exílio, desse sofrimento na encarnação presente. Pergunta: qual era essa existência? Resposta: um jovem libertino sob Henri III, quer dizer, um jovem libertino que estava ali sob o reinado do Henri III. Pergunta: dissestes que a vossa condição atual é uma punição. Não a escolhestes, pois? Resposta: não. Então, como nós estávamos falando, essas situações normalmente são reencarnações compulsórias. Por isso que é tão difícil, por isso que ele vê como punição, por isso que ele vê como cativeiro, né? Porque ele está ali numa situação que ele não queria, que ele não quis. É uma reencarnação forçada. Outra pergunta: como a vossa existência atual pode servir ao vosso adiantamento no estado de nulidade em que estáis? Resposta: ela não é nula para mim,
diante de Deus que me a impôs. Quer dizer, para ele ela não é nula. Ele não tem como se comunicar, ele não tem como interagir aqui com os encarnados. Mas para ele ela não é nula, ele está passando por uma provação difícil e ele está aprendendo a sua lição, ele está ali aprendendo com a situação. Pergunta: prevedes a duração de vossa existência atual? Resposta: não. Ainda há alguns anos e reentrarei em minha pátria. Mas ele não sabe o tempo que ele vai ficar, ele sabe que ainda tem alguns anos para ele poder voltar para o plano espiritual. Pergunta: desde a vossa precedente existência até a vossa encarnação atual, que fizestes como espírito? Resposta: foi porque eu era um espírito leviano que Deus me aprisionou. Então, pelo jeito, ele não tem assim uma lembrança clara, né, do que ele passou no plano espiritual. Ele só lembra da anterior e da prisão que ele está vivenciando agora, né? Como um malfeitor que é julgado e vai ficar atrás das grades, ele está aprisionado a um corpo, né? Um corpo defeituoso. Pergunta: no vosso estado de vigília, tendes consciência do que se passa ao vosso redor, e isto apesar da imperfeição dos vossos órgãos? Resposta: eu vejo, eu ouço, mas o meu corpo não compreende e nem vê nada. Então, por que ele coloca que ele vê e ele ouve? Porque ele está vendo e ouvindo com o perispírito, né? Ele está vendo como espírito, porque o corpo dele não vê nada. Talvez não ouça nada também. Aí a gente não tem como saber aqui. Pergunta: podemos fazer coisa alguma que vos seja útil? Resposta: nada. Pergunta a São Luís agora. Então agora eles voltam a perguntar a São Luís. As preces por um espírito reencarnado podem ter a mesma eficácia que para um espírito errante? Ou seja, aquele espírito que está na erraticidade, que vai precisar encarnar de novo. Vamos lembrar que erraticidade é um estágio que todos nós estamos, porque todo aquele que precisa ainda reencarnar na Terra está na erraticidade. Então, o que eles estão perguntando? A prece por um espírito que já está reencarnado, como é o caso dele, e a prece por um espírito que está na erraticidade tem a mesma eficácia, tem o mesmo efeito? Aí vamos ver a resposta de São Luís. As preces são sempre boas e agradáveis a Deus. Na posição deste pobre espírito, não pode servir-lhe para nada. Não pode lhe servir para nada ali, naquela situação que ele está aprisionado naquele corpo. Servir-lhe-ão mais tarde, porque Deus te-las-á em conta. Então vai servir para ele mais tarde, porque mais tarde ele vai poder entrar em contato com essas preces, com essas orações, e elas vão poder ter o efeito que elas teriam que ter. E como ele diz aqui, porque Deus te-las-á em conta, você está fazendo a sua parte e Deus está levando isso em conta. E aí tem uma nota aqui do Kardec. Esta evocação confirma o que sempre foi dito sobre os idiotas. A sua nulidade moral não se prende à nulidade do seu espírito, que, abstração feita dos órgãos, goza de todas as suas faculdades. A imperfeição dos órgãos não é senão um obstáculo à livre manifestação dos pensamentos. Ela não os aniquila. É o caso de um homem vigoroso, cujos membros sejam comprimidos por laços. Então ele está ali naquele corpo como um homem forte que está preso por cordas. Ele não deixa de ser um homem forte, mas ele não tem como se movimentar. Então ali ele não deixa de ser um espírito que está caminhando, que está estudando, aprendendo. Ele só não tem nenhum tipo de manifestação através daquele corpo, né? E mal recebe alguma coisa, né, que esteja ali em volta, né, acontecendo com aquele corpo. E aí nós vamos ver um adendo, né, do corpo do Kardec aqui, que é a instrução de um espírito sobre os idiotas e os cretinos
dados à sociedade de Paris. Lembrando a explicação que eu já fiz sobre idiotia, né, idiotas e cretinos. Os cretinos são seres punidos sobre a terra pelo mau uso que fizeram de poderosas faculdades. Vamos lembrar da senhora B, que tinha sido um médico, que usou da sua posição de médico, da sua posição de rico, para fazerem seus pacientes sofrerem, né, pelos testes de medicamento, pelas experiências que ele fazia, sem comunicar, sem pedir autorização, inclusive fazendo a sua mãe sofrer muito para poder estudar as convulsões. É o que eles estão colocando aqui. Então, aqueles que vêm para a Terra com esses problemas mentais estão sendo punidos pelo mau uso que fizeram de poderosas faculdades, né, da inteligência, da capacidade que tinham. Sua alma está aprisionada num corpo cujos órgãos impossibilitados não podem exprimir os seus pensamentos. Esse mutismo moral e físico é uma das mais cruéis punições terrestres. Frequentemente, ela é escolhida pelos espíritos arrependidos que querem resgatar as suas faltas. Essa prova não é estéril, porque o espírito não fica estacionário na sua prisão de carne. Seus olhos embrutecidos veem, esse cérebro deprimido concebe, mas nada se pode traduzir, nem pela palavra, nem pelo olhar, e salvo o movimento, estão moralmente no estado dos letárgicos e dos catalépticos, né? Aqueles que são dados como mortos aqui na Terra, né? Aparentemente mortos, que veem e ouvem o que se passa ao seu redor sem poder exprimi-lo. Quanto tendes em sonho esses terríveis pesadelos, onde quereis fugir de um perigo, e gritais para chamar socorro, ao passo que a vossa língua fica presa na boca e os vossos pés ao solo, sentis um instante o que o cretino sente, né, aquele que tem problemas mentais, né, sente sempre, paralisia do corpo ligada à vida do espírito. Então, às vezes a gente tem essa sensação, quando a gente volta para o corpo muito rápido, não consegue encaixar no corpo direito, então a gente tem aquela sensação que abrir o olho não consegue, quer se mexer, não consegue, quer levantar, não consegue, quer falar, não consegue. Por quê? Porque você acha que você está no corpo, mas você não encaixou direito. Então, é assim que se sente as pessoas que estão presas num corpo com essas dificuldades. No nosso caso, quando isso acontece, é só relaxar, fazer uma oração, que com o relaxamento e a oração, a gente se encaixa prontamente e volta tudo ao normal. Não precisa se assustar, não precisa ter medo, porque isso é uma coisa comum, principalmente quando a gente está fugindo de alguma coisa e volta para o corpo, porque o corpo é a nossa armadura, o corpo é a nossa proteção. Então, quando a gente sente em perigo, no plano espiritual, a gente corre e volta para o corpo. Por isso que muitos de nós acordamos de madrugada e às vezes não conseguimos, porque não conseguimos voltar a dormir, porque não queremos verdadeiramente voltar a dormir, porque a gente sabe que está com um problema para resolver, com uma situação difícil do outro lado, no lado espiritual. Então volta correndo para o corpo, às vezes dá um tranco no corpo, acorda assustado, né? Sonha que está caindo, porque essa volta muito rápida para o corpo dá aquela lembrança momentânea dessa rapidez, e aí acorda achando que estava sonhando que estava caindo. E às vezes é importante nessa hora chamar o mentor, fazer uma oração, pedir ajuda, né? Se tranquilizar através da oração para voltar a dormir. Porque o medo de voltar a dormir é justamente pelos problemas que estávamos enfrentando no plano espiritual. E esses problemas, com certeza, nós entendemos, são responsabilidade nossa, são causados pelas nossas escolhas, nosso livre-arbítrio, nossas palavras, nossas atitudes, né? Nossos sentimentos. Quase todas as enfermidades têm assim sua razão de ser. Nada se faz sem causa. O que chamais a injustiça da sorte é a aplicação da mais alta justiça. Né? O que nós chamamos de injustiça da sorte, aquele ser tão debilitado, é a aplicação da mais alta justiça de Deus. A loucura é também uma punição do abuso de altas faculdades.
o louco tem suas personalidades, o louco tem duas personalidades, aquela que disparata e aquela que tem a consciência dos seus atos, sem poder dirigi-los. Olha que situação complicada, né? Ele tem duas personalidades. Uma está ali naquela situação necessitando de remédio, de tratamento e às vezes de internação, e a outra tem consciência de tudo que está acontecendo e não pode se manifestar. É também uma prisão, assistindo o que está acontecendo. É uma prova extremamente, aliás, é uma expiação extremamente difícil. Então ele diz, o louco tem duas personalidades, aquela que dispara e aquela que tem a consciência dos seus atos, sem poder dirigi-los. Quanto aos cretinos, vamos lembrar, né, cretinos, idiotas que têm problemas mentais, a vida contemplativa e isolada de sua alma, que não tem as distrações do corpo, pode estar tão agitada que as resistências mais complicadas para os acontecimentos. Então, o que ele está colocando aqui? A vida contemplativa e isolada de sua alma, que não tem as distrações do corpo, então aquele espírito que está ligado àquele corpo, e ele não tem as distrações do corpo, porque ele não está inserido no mundo, ele não está inserido nas ilusões, ele está ali completamente preso àquele corpo, ele tem tempo, o que ele está colocando aqui, pode estar tão agitada, ele tem tempo para pensar, ele tem tempo para analisar, ele tem tempo ali naquela prisão de, digamos assim, é como aquela professora que bota o aluno para pensar, ele está ali pensando, ele está ali analisando as coisas que aconteceram, então ele tem sim ali condições de se arrepender, de pedir perdão, de se transformar. Então pode estar tão agitada que as resistências mais complicadas para os acontecimentos. Então ela pode vencer as resistências que tem interiormente, se arrepender, pedir ajuda, pedir auxílio para se modificar. Uns se revoltam contra o seu suplício voluntário. Lamentam tê-lo escolhido, né? Uns, porque algumas situações são voluntárias e a gente vê aqui pelo que os espíritos colocam, a grande maioria não é compulsória, mas é o que ele coloca aqui. Lamentam tê-lo escolhido, né? Ter escolhido aquela situação tão difícil e sentem um desejo furioso de retornar a uma outra vida. Desejo que os faz esquecer a resignação à vida presente e o remorso da vida passada, do qual tem a consciência, porque os cretinos e os loucos sabem mais do que vós. E sob a sua impossibilidade física, esconde-se uma força moral da qual não tendes nenhuma ideia. Então, o que ele está colocando o quê? Aqueles que estão nessa situação de loucura, que estão nessa situação de deficiência mental, né? Eles estão num aprisionamento justamente para poderem se arrepender, para pensar no assunto, para poderem se transformar. Mas muitos se revoltam. Em vez de aprender, em vez de utilizarem essa situação para crescer e para melhorar, se revoltam. Aqueles que não se revoltam, que buscam essa situação de cerceamento na vida do planeta, de não ter condições de interagir, se eles se utilizam disso para aprendizado, eles saem daqui com as lições aprendidas. Aqueles que se revoltam e querem voltar para o plano espiritual para terem outra vida, esses vão ter cada vez uma vida mais difícil. Até porque eles lembram, né, coisa que nós não temos, a lembrança da vida anterior, o espírito está colocando aqui que os que têm problemas mentais e os loucos lembram o espírito ali lembra da sua vida anterior. Os atos de furor e de imbecilidade aos quais o seu corpo se entrega são julgados pelo ser interior que o sofrem e que dele se envergonham. Então, aquele espírito que está ali, ele acompanha os atos que aquele corpo está realizando e não consegue ter como impedir. Ele não tem condições. Como no caso da letargia, da catalepsia, né, que está ali e não consegue se movimentar, não consegue se mexer. Assim zombar deles, injuriá-los,
Maltratá-los mesmos, como fazem algumas vezes, é aumentar seus sofrimentos. É falta de caridade, né? É falta de fraternidade, porque quem de nós não cometeu erros? Quem de nós não passou, às vezes, por essa mesma situação em outras vidas? Porque é fazê-lo sentir mais duramente sua fraqueza e sua abjeção, né? A sua indignidade. E se o pudessem, acusariam de covarde aqueles que agem desse modo, porque sabem que a sua vítima não pode defender-se. É sim uma atitude de extrema covardia ofender e maltratar um ser humano que está numa provação e numa expiação tão difícil como a da demência, da idiotia, né, como os psiquiatras colocavam na época do Kardec, né, de não terem condições de raciocínio, condições mentais, né, de dominar a vida, de dominar o corpo. O cretinismo não é uma lei de Deus e a ciência pode fazê-lo desaparecer. Então vai chegar uma hora que a ciência vai conseguir diminuir essas situações precárias de problemas cerebrais, né? A ciência uma hora vai conseguir modificar e talvez diminuir os problemas de falta de entendimento, falta de condições, falta de capacidade do cérebro para reagir, para pensar, para sentir, né? A ciência pode fazê-lo desaparecer, porque é o resultado material da ignorância, da miséria e da moralidade. Então, da mesma forma que é um processo material, é uma lei de ação e reação, e como é um processo da matéria, o espírito tem plena consciência, é a matéria que está lesionada. A hora que a ciência conseguir, através de estudos de desenvolvimento, deslesionar, ou seja, devolver as sinapses, devolver a cognição do cérebro, como o espírito está inteiro, o espírito não tem problema nenhum, aquele encarnado vai começar a poder se manifestar, talvez falar, talvez andar, talvez entender alguma coisa. Então, eles já estão colocando aqui, esse livro é de 1865, se eu não me engano, porque 69 é o último, que é a Gênesis. A Gênesis nós já temos aqui no canal. Então, do Pentateuco, este é o nosso último livro. Mas naquela época os espíritos já estavam colocando que lá na frente a ciência vai poder modificar isso. Os novos meios de higiene que a ciência, tornada mais prática, colocou à disposição de todos, tendem a destruí-los, destruir muito desses processos de problemas cerebrais, né? Sendo o progresso a condição expressa da humanidade, quer dizer, é uma condição, todos nós teremos o progresso, né, e nós estamos vendo a passos largos o progresso científico, o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento principalmente, né, da ciência e da tecnologia, mas o desenvolvimento moral ainda nós estamos bem devagar, nós estamos bem aquém do que deveríamos estar. Então, sendo o progresso a condição expressa da humanidade, as provas impostas modificar-se-ão e seguirão a marcha dos séculos. Então vão começar a vir espíritos que vão precisar passar, porque a ciência vai poder solucionar o problema. Então esses espíritos vão poder viver um pouco tempo, né? Vão poder viver pouco tempo ali, ou vão viver pouco tempo naquele processo de dementação, e a ciência vai poder fazer com que eles voltem a ter uma vida mais próxima da normal. É isso que ele está colocando, né? As provas impostas modificar-se-ão e seguirão a marcha dos séculos. Tornar-se-ão todas morais, e quando a vossa terra, jovem ainda, houver cumprido todas as fases de sua existência, tornar-se-á uma morada de felicidade como outros planetas mais avançados. Assinado Pierre Joty, pai do médium.
Então, o que ele está colocando aqui? Ciência vai avançar, esses processos vão diminuir e nós estaremos no processo quando estivermos no processo de regeneração, provavelmente não teremos mais essa expiação tão difícil, nós ainda teremos expiações no processo de regeneração, mas serão expiações mais brandas, é o que ele está colocando aqui. Então, esses processos de aprisionamento tão duro não vai acontecer mais, né? A ciência vai começar a resolver e a nossa transformação vai fazer com que esses processos vão diminuindo cada vez mais e uma hora a Terra será um planeta feliz, um planeta ditoso. Por quê? Porque o processo de regeneração é transitório. O que é o processo de regeneração? É a saída de provas e expiações. É o planeta ditoso, a gente passa no meio por um processo de regeneração. Regenerar aquilo que foi danificado. Né? É isto que é o processo, a regeneração aqui que nós começaremos ainda temos muito chão pela frente para começarmos mesmo. Nós estamos na transição, mas nós ainda vamos ter muito chão pela frente para começar o processo de regeneração. Para sermos regenerados, mais tempo ainda. Houve um tempo, e aqui vem uma nota do Kardec, houve um tempo em que se colocou em questão a alma dos cretinos e se perguntava se pertenciam verdadeiramente à espécie humana. Então, naquela época, se colocava como se essas pessoas não pertencessem à espécie humana. A hora que falta de fraternidade. A maneira pela qual o Espiritismo fala os considerar não é de uma alta moralidade e de um grande ensinamento? Não tem mais matéria para reflexões sérias em pensamento que esses corpos desfavorecidos encerram almas que talvez brilharam no mundo, que são tão lúcidas e tão pensantes como as nossas, sobre o espesso envoltório que lhes abafa as manifestações e que pode um dia ocorrer o mesmo conosco se abusarmos das faculdades que a providência nos distribuiu? Além disso, como o cretinismo poderia explicar-se, como fazê-lo concordar com a justiça e a bondade de Deus sem admitir a pluralidade das existências? Se a alma não já viveu, que foi criada ao mesmo tempo que o corpo, que é a ideia, né, da Igreja Católica, né? Se a alma não já viveu e que foi criada ao mesmo tempo que o corpo, nesta hipótese, como justificar a criação de almas tão deserdadas como a dos cretinos, da parte de um Deus justo e bom? Porque aqui não se trata de um desses acidentes como a loucura, por exemplo, que se pode ou prevenir ou curar. Esses seres nascem e morrem no mesmo estado, não tendo nenhuma noção do bem e do mal. Qual é a sua sorte na eternidade? Serão felizes como os homens inteligentes e trabalhadores? Mas por que esse favor, uma vez que nada fizeram de bem? Estarão no que se chama de limbos, quer dizer, num estado misto, que não é nem a felicidade nem a infelicidade? Mas por que essa inferioridade eterna? Foi sua falta se Deus criou os cretinos? Desafiamos todos aqueles que repelem a doutrina da reencarnação para saírem desse impasse. Com a reencarnação, ao contrário, o que parecia uma injustiça, torna-se uma admirável justiça. O que é inexplicável se explica de maneira mais racional. De resto, não sabemos por que aqueles que repelem essa doutrina nunca combateram com outros argumentos que o de sua repugnância pessoal em retornar sobre a terra. A isto se lhes responde, 2 pontos. Para ali vos reenviar, Deus não pede a vossa permissão, não mais do que o juiz não consulta o gosto do condenado para enviá-lo à prisão. Cada um tem a possibilidade de a ela não retornar, em se melhorando bastante para merecer passar a uma esfera mais elevada. Mas, nessas esferas felizes, o egoísmo e o orgulho não são admitidos. Portanto, se despojando dessas enfermidades, né, que é o egoísmo e o orgulho, dessas enfermidades morais que é necessário trabalhar,
se se quer subir de grau. Sabe-se que em certos países os cretinos, longe de serem um objeto de desprezo, são cercados de cuidados benevolentes. Esse sentimento não tenderia a uma intuição do verdadeiro estado desses infortunados, tanto mais digno de considerações quanto o seu espírito, que compreende a sua situação, deve sofrer por se ver o resto da sociedade, né? Se ver ali como um páreo. Ali se considera como um favor e uma bênção ter um desses seres numa família. Isso é superstição? Então são lugares que consideram, né, uma bênção ter pessoas deficientes na família e cuidam muito bem dos seus doentes, dos seus deficientes. É possível? Isso é superstição? Ele pergunta, né? A resposta: é possível, porque entre os ignorantes a superstição se mistura às ideias mais santas, das quais não se dão conta. Em todos os casos, para os pais, é uma ocasião de exercer uma caridade tanto mais meritória quanto são geralmente pobres, e é para eles uma carga sem compensação material. Há mais mérito em cercar de cuidados afetuosos uma criança desfavorecida que aquela cujas qualidades oferecem uma compensação. Ora, a caridade do coração sendo uma das virtudes mais agradáveis a Deus, atrai sempre a bênção sobre aqueles que a praticam. Esse sentimento inato naquelas pessoas equivale a esta prece, : obrigado, meu Deus, por nos dar como prova um ser fraco para sustentar e um aflito para consolar. Fecha aspas. Né? E assim termina essa colocação, né, de um espírito ali dementado, como Kardec coloca, né, um idiota, para nós entendermos as situações, para nós entendermos que não existe, não se passa a perna em Deus, né? Não existe nada que se faça que não se tenha retorno, e que a gente precisa ter um olhar caridoso, ter os nossos irmãos com dificuldades aqui na Terra, nas nossas orações, para que eles possam passar por essa expiação, né, com resiliência, com entendimento, para poder superar tudo isso, voltarem numa próxima encarnação já refeitos, já numa situação de poderem trabalhar, de poderem aprender, de estarem numa situação melhor. Então nós vamos parar por aqui e vamos continuar ainda, porque é o último capítulo desse livro, né? Vamos continuar ainda, né, Expiações Terrestres. Acho que vai ser a nossa ainda não, né? Eu achei que ia ser a última. Não, vai ser sim. Nosso próximo estudo vai ser o último do livro. Até lá!